forma vocês acham que a cosmovisão de vocês influencia no magistério, né, a profissão de professor? Como eu falei, existe uma coisa chamada doutrina social da igreja, né? Uhum. Então ela fala muito sobre como a gente tem que viver em sociedade. Isso é uma particularidade, todo mundo às vezes escuta isso assim, na sociedade, mas que veio do Concílio Vaticano II, que o Concílio Vaticano II basicamente dá o lugar do leigo no mundo, porque até o Concílio Vaticano II, ou seja, de 1960, você tinha muito a ideia de que a santidade, enfim, que pode ser traduzida aí como ser, né, ir ao céu, basicamente, ela era bem mais restrita aos padres. Então, por exemplo, praticamente só padres faziam coisas na igreja até o Concílio Vaticano II. E aí, depois do Concílio Vaticano II, você tem essa releitura, vamos dizer assim, para encaixar o leigo nisso, né? Então, o leigo é quem não é padre, tá? Ou não é religioso, enfim, eu sou leigo. Então, como que você enxerga, como que você vive no mundo, né? Eu acho que isso tipo, que a ideia de não, por exemplo, eu não tenho intenção de transformar o UNIC em um colégio católico, que era talvez uma visão antigamente que existia, assim. Então, tipo, para mim, se o único for católico, não, obviamente que eu só acredito que isso é verdade, eu queria que os outros conhecessem e tal, mas a gente não trabalha desse jeito. E aí, mais especificamente, tem um santo que é São José Maria Escrivá, ele é fundador do Opus Dei, é bem famoso, então talvez vocês conheçam, até já tenham escutado falar, mas ele segue quando a gente, só assim para falar, quando a gente fala ser santo, é santo basicamente quem está no céu, tá? Então não são santos só os santos que a gente fala, que São Francisco, não sei o quê. Qualquer pessoa que está no céu é santo pra gente. Aí tem aqueles que têm uma veneração, né? E as outras todas não têm veneração, seja porque não tiveram. Aí tem vários elementos assim, para ser santo. Então tem que ter tido uma virtude heróica, tem que ter tido uma vida reta, pública, enfim, tem vários. Né? Mas, por exemplo, eu posso morrer, como eu não sou conhecido, eu não vou virar um santo de veneração, mas vou estar lá no céu. Então, quando eu falo em santidade, é para pensar nisso, assim, né? De ser bom, vamos dizer, dar certo a vida. O que ele mais prega assim, na Opus Dei é a santificação pelo trabalho. Porque qual que é a ideia? Cara, eu trabalho, sei lá, de 8 a 10 horas por dia. E restam 14 horas. Então, como é que eu posso querer ser católico só nessas 14 horas que restam, sendo que 10 é quase a metade, né? Ou 8 aí vai ser um terço do seu dia. Então, assim, como ser católico e excluir um terço da sua vida? Não tem como. Então, tipo, pro leigo, a santificação passa exatamente pelo trabalho. Então, obviamente que é importante rezar, a gente tem nossas orações lá diárias, eu tenho minhas orações diárias, ir à missa é muito importante, porque a gente fala que são sacramentos, né? Mas, falando especificamente de como isso influencia no meu trabalho, tipo, o meu trabalho é o segundo lugar mais importante que eu tenho para me santificar, porque o primeiro é aqui minha família, né? E o segundo é o trabalho. Então, cada aula, cada momento, cada conversa é uma oportunidade de santificação, entende? Então, como influencia esse totalmente, né? Não tem como, cada momento realmente tem que ser um momento especial, a gente não pode viver de qualquer jeito, né? Então é aquela máxima, você amar os outros do cristianismo, e isso tem que ser aplicado no meu trabalho, porque igual eu falei, não está restrito à missa ou ao terço que eu rezo. Literalmente meu dia inteiro tem que passar por isso, e isso inclui a escola, né? Então, e aí, assim, existe uma coisa que talvez até não vá tanto para os alunos, mas que é do que eu faço parte hoje, que é o Campus Filho, que é muito sobre sobre mostrar um catolicismo, vamos dizer assim, comum e uma alegria que existe no evangelho. Então não é aquela coisa penosa, sabe? Tipo, obviamente existem coisas difíceis, todo mundo aqui vai ter, mas é de mostrar que, pô, como é bom. Então, não sei se a Ana fala comigo quando eu era casado, mas quantas vezes eu não entro em sala, por exemplo, falando sobre o Tomás, assim, tipo, pô, e a alegria que é isso, sabe? A alegria que é ter filhos e quantos, sei lá, eu sempre falo que eu quero ter 7 filhos, eu falo assim para todo mundo, mas isso é totalmente uma influência da religião, sabe? Não dá para falar que não é. E não é algo. Provavelmente é difícil ter 7 filhos, eu não tenho ainda, acho que né? Mas assim, não é penoso, né? Não é um sacrifício meu, é um dom meu, tipo, não é algo que eu sacrifico, é algo que eu entrego para ser maior, entende? Então, no trabalho, cada momento é um momento de eu me tornar mais santo. Então, tipo, influencia totalmente. Obviamente eu não consigo, né? Então, meus colegas aí me desculpem em qualquer momento, mas é o que a gente deveria tentar, né?
São os alunos que dificultam. Gente, eu acho que eu vou falar, porque 9 horas eu tenho um compromisso, eu preciso sair. Tá? Então é o seguinte, como que a questão da minha religião ela trabalha em relação à sala de aula? Eu acredito que na questão de ser um ser humano melhor. Então, como eu tento fazer a aula bem humorada, trazer o aluno para mim, eu tento fazer aquela construção de sonhos, foi o que foi feito diferente comigo, de professores que falaram para mim que eu nunca ia passar na UNB. Então, eu vejo a religião como uma oportunidade de fazer o diferente, de construir sonho ao invés de destruir. Então, eu não vou evangelizar, mas eu vou usar tudo dentro do meu da minha religião e do meu contexto como um ser humano melhor dentro de sala de aula e vou ministrar da melhor maneira possível dentro dessas doutrinas que me fazem ser um ser humano melhor. Então, com isso, eu tento me aproximar dos alunos, tento sempre manter a humildade, nunca perder a cabeça, sempre trazer mais para próximo de mim, saber se aquele problema pode ser resolvido ou ajudado por mim, já que eu estou vendo que aquele aluno, de repente, está mal. Então, como que eu posso contribuir dessa maneira? E assim, a gente está fazendo nossa parte como um crente na nossa religião, né? Como uma pessoa que realmente quer fazer a diferença. Então, é desse jeito que eu uso em sala de aula. Bom, então, deixa eu falar aqui, então. Quer falar, Covas? Vou falar. Chega o bet aí. Bom, eu sou um bandista, né? Eu sou filho de santo, eu tenho uma religião espiritualista bastante pouco conhecida. Horrível essa construção frasal, né? Mas, assim, bem pouco conhecida, que é curioso, porque é uma religião brasileira, criada em nação, no nosso território, então a gente deveria pelo menos conhecer o que é fruto do nosso país, embora herdado de outras culturas, né? Mas, assim, a gente vive uma dicotomia. Eu sempre falo que um bandista, ou, como a gente costuma brincar, e às vezes choca as pessoas, mas a gente brinca entre nós tranquilamente, né? Os famosos macumbeiros, né? Para quem não sabe, macumba é um tambor, né, que tocava no Rio de Janeiro, nos cultos, né? Então, os macumbeiros eram os tocadores de tambor, né? E hoje em dia tem uma conotação bem mais pejorativa, infelizmente, né? Então, eu brinco que os macumbeiros, eles estão espalhados pela sociedade de uma maneira bem arraigada, só que todo mundo nas sombras, né? Todo mundo escondendo, né? Eu já cansei de sair de sala, vem um menino e conversa comigo, fala baixinho, professor. Eu falei, oi, filho, eu também sou. É o quê? Eu também sou do... E ele tem vergonha até de falar. Eu falei, sai da macumba, filho? Eu falei, então fala, pô, você não tem nada que esconder. Então, a primeira parte claro, eu não sou ativista religioso, sou em outro momento, eu acho que a sala de aula, normalmente, não é o local, mas eu, primeiro, não tenho vergonha de explicitar a minha fé, primeiro porque eu acho que nenhuma fé é de nenhum tipo de merecimento de vergonha, né, ou qualquer outro sentimento degenerativo, né, degradante. Então, eu tenho muito orgulho. A Umbanda, assim como o próprio Espiritismo, são religiões de ação, né, de atuação, de ajuda, né? É claro que toda religião ajuda, né? Toda religião nos ajuda, de alguma forma, mas de praxe, a Umbanda, assim como o Espiritismo, tem alguns tipos de ajuda muito específicos. Tem pessoas que passam por problemas um pouquinho não explicáveis, digamos assim, ou não contemplados por outras fés e acabam sofrendo muito, muito, muito. E eu sempre brinco, né, não só para mostrar que a pluralidade é importante, o respeito para todas as crenças é importante, como também para ser um sinal de que se alguém precisa, às vezes, de ajuda ou conversar com de uma outra visão, outra maneira, e tem bastante,
possam se sentir à vontade, né? Eu acho que nós, professores, ensinamos além da matéria, né, física, química, matemática, nós ensinamos um pouco da nossa experiência de vida, né, que pode não ser a melhor do mundo, né, pode não ser a mais completa, na verdade, não é a melhor do mundo e não é a mais completa, mas pode sim servir de ajuda, às vezes, para uma pessoa, né, que precise resolver algum problema específico, né. No caso, eu já tive vários alunos com problemas espirituais graves, e que às vezes a gente tem algumas maneiras de ajudar, né, algumas possibilidades de ajuda, né, até pela própria essência da nossa fé e da nossa proclamação da nossa fé, né. Então, eu sempre faço questão. Eu me lembro que quando eu tatuei as palavras, né, da minha religião aqui, eu fui dar aula no cursinho, aí a menina perguntou: "Ai, professor, você tatuou no braço, né? O negócio da sua religião." Eu falei: ela. Como é que você vai fazer para esconder? Eu achei bonitinho, né, para não dizer outra coisa, né? E eu virei para ela e falei: amor, eu não vou esconder. Eu não tenho por que esconder. Não fiz nada de errado, não tem nada de ruim nisso. Pelo contrário, são palavras muito positivas, muito boas e que proclamam sentimentos bastante positivos, né? Então, tem esse tipo de luta, tá? Então, eu, sem tentar ser muito ativista, tento mostrar para as outras pessoas que a minha religião existe e ela é do bem. A gente tem no nosso altar do nosso terreiro, o ponto mais alto é Jesus, a imagem de Jesus, e ao lado a imagem de Nossa Senhora, no nosso terreiro. Então, assim, a gente não é do demônio, ou da coisa ruim, ou de fazer mal aos outros. E aí é o que eu falo, nenhuma religião faz mal a ninguém. Quem faz mal são os homens que às vezes não praticam a própria religião, ou praticam de uma maneira errada, ou assim, nós somos ruins, né? Então, tem pessoas da minha religião que fazem coisas ruins, assim como tem em qualquer religião, porque nós somos falhos, né? E a generalização é muito delicada, no próprio Covinha estava falando, né? A extrapolação de o que uma pessoa faz para o que a religião faz é muito delicada, né? Então, eu sempre tento mostrar para as outras pessoas que existem outras maneiras de pensar e que se você não quiser seguir, mas pelo menos você conheça, respeite. Eu acho que a gente consegue, de todos aqui, pegar coisas positivas e coisas boas, porque a religião, acima de tudo, é para elevar a gente na nossa essência, né, de maneiras diferentes. Então, eu acho que todo mundo aqui, se falar um pouco de um compilado do que é bonito, do que já ouviu nos cultos, só vai sair coisa linda, sabe? Só vai sair coisa positiva. Então, eu acho importante a exposição para o diferente, de uma maneira controlada, né? E com uma ajuda também que, por incrível que pareça, é bem mais comum do que muita gente pensa, né? E tem muita gente que se afiniza, né? E não pode, por N razões sociais, familiares, conhecer ou expressar. Então, e no tempo restante eu ensino física mesmo. Bom, a pergunta que Carol fez, né, na verdade, para mim, normalmente é o contrário. É como a sua profissão influenciou na sua crença, porque eu fiz filosofia, então, teoricamente, né, velho, caminha para lugares opostos. Bom, no que a minha fé influencia na minha profissão? Falar que eu sou neutro é mentira, porque eu acho que ninguém é. Não tem como eu desligar quem eu sou quando eu entro em sala, né? Assim como o Conforto mesmo falou, eu não professo a minha religião dentro de sala, né? Quando me perguntam, eu não nego, eu falo qual que eu sou, né? Então não tem emprego que vai fazer eu negar a minha fé, mas isso não quer dizer que eu professe ela, que eu vá tentar trazer alguém para minha religião no horário da minha aula. No horário da minha aula eu dou aula, mas durante a aula eu acho que aquilo que a religião me ajudou a ser colabora. Então a questão da empatia,
né, de você se colocar no lugar do outro, de você amar o próximo, né, como Deus os amou. Então é mais difícil ainda. Então eu acho que influencia mais, primeiramente, na minha relação interpessoal com os alunos, né? Eu não vejo eles ali como cadeiras que eu tenho que enfiar matéria na cabeça deles, então eu tento ver o lado de todo mundo, na medida do possível. Obviamente que eu tenho uma aula por semana, não dá para você conhecer muito um aluno, mas, e como o Conforto falou, muitas vezes eles nos procuram para conversar, né? Às vezes é só um desabafo, ele não quer ouvir nada, ele quer só falar com a gente, e você tá ali para ouvir, eu acho que ajudar o próximo também, né, e tudo mais. Então, eu acho que a minha religião influencia na forma como eu lido, não só com os alunos, como com as pessoas. Afinal, eu lido com alunos durante as minhas aulas e lido com os meus colegas na sala de professores, né, onde a gente tem uma diversidade, e onde muitas vezes, não estou dizendo de nós aqui, né, que eu acho que rolou um respeito muito bonito aqui, e como o Conforto falou, a gente aprendeu muito uns com os outros, mas muitas vezes você não tem isso, cara, porque quando você lida com adulta parece que é mais cabeça fechada, né, então muitas vezes a humildade que eu aprendi que eu tenho que ter, muitas vezes eu já baixei a cabeça e falei, não, então tá bom, é isso aí mesmo, né, por quê? Porque eu vou brigar, né, com a pessoa que tá ali e tal, se ela não tá aberta a gente conversar e tal. Então eu acho que isso me ajuda na minha vida cotidiana, tanto na sala, quanto com os meus amigos, quanto com os meus chefes e assim por diante, né? E me ajudou também, até pela filosofia, muitas coisas. Eu acho que, como o Conforto falou, tudo que a gente aprende, você tira aquele fragmentozinho ou uma porção boa do que você aprendeu, usa de forma positiva e descarta o resto, né, que na sua visão te faz mal. Então, por exemplo, eu explico Nietzsche. Um dos maiores erros de toda a história da humanidade foi o cristianismo. Esse é o oposto do que eu creio, né? Nietzsche fala que Deus está morto. Mas é engraçado que quando ele fala que Deus está morto, ele não está falando no sentido literal, até porque ele é ateu. Não tem como nada morrer. Para Deus não existe. Mas ele falou de uma coisa que, lendo, aprendi e tomei para mim. Que o cristianismo está morto porque ele não se concretiza. A pessoa se diz cristão, mas acha que bandido bom é bandido morto. Mas não foi Jesus que perdoou um bandido no ato da crucificação? Né? E eu sou cristão, né? Eu sou humilde, mas eu acho que eu sou feio, burro, pobre, doente, mas eu vou pro céu, e aquela outra pessoa ali que é bonita, inteligente, rica, que aproveita a vida, ela vai pro inferno. Que humildade foi essa? Eu julguei o outro, né? Até pegando, o Rodrigo deve saber melhor do que eu, mas essas coisas só sobram para mim, né? Ninguém pergunta para vocês, muitas vezes. Mas uma vez, eu acho que foi o Papa Francisco, você me corrige, Rodrigo, se eu falei errado, falou que nós devemos abraçar os homossexuais. E eu não vi isso. Os meninos vieram falar para mim. Aí eles falaram assim, professor, então para o catolicismo agora a homossexualidade é certa? Eu falei, olha, eu não sou católico, então para lá do certo e do errado, eu vou te falar o que eu entendi da frase. O quê? Eu falei, você não tem céu para dar para ninguém. Não é você que julga, é Deus. Não julgueis para não ser julgado. Então a gente vai abraçar, a gente vai amar todo mundo, né? E aí se alguém tiver que julgar, condenar, absolver, seja lá o que for, é Deus. Então, quando li Nietzsche, né, e pensei sobre essa frase dele, sobre o que ele quis dizer com a frase, eu repensei a minha própria prática cristã, de realmente me policiar mais do julgamento. Não vou dizer que nunca fiz, porque é hipocrisia, de me policiar mais do julgamento, de tomar um cuidado muito grande dentro da sala de aula, quando eu dou aula disso, né? Eu sempre deixo muito claro que isso é a visão de um filósofo, e não quer dizer que os meninos precisam pegar como certo, porque a maioria ali crê, e quem sou eu para falar que o filósofo está certo,
né? Teve uma menina uma vez chegou e me falou: professor, você é o primeiro professor de filosofia que não entrou dentro da sala e falou que a minha crença é ridícula e que isso aqui é utópico. Então, eu acho que colaborou tanto para a minha relação interpessoal, quanto para a forma como eu tenho cuidado, né, na hora de expor a matéria, até porque eu sei, quando dependendo do que é, como dói neles, porque doeu em mim. Né? Mas eu, na medida do possível, eu também tento falar: gente, tá vendo o que o cara diz? Pois é, vamos pensar nós, tá certo? O cristianismo realmente não está se consolidando porque a gente fala, mas não pratica. Então fica o pensamento também pra gente. Então eu acho que contribui nisso, né? Independente, como volto a dizer, eu não prego, eu não professo, nem dom para isso eu tenho, mas